Olá, seja bem-vindo à disciplina Oficina de História 5, do curso de Licenciatura em História do ProLicem. Esta disciplina integra o eixo de práticas de ensino do curso e seu principal ponto de discussão é a produção e o uso dos materiais didáticos, mais precisamente dos livros didáticos de história. Pode parecer estranho uma disciplina específica para tratar deste tema, com professores que já atuam em sala de aula, mas ela se justifica pela necessidade de se ter um maior conhecimento, por parte dos professores, dos processos de construção do livro didático e de como é feita a avaliação desses livros pelo Ministério da Educação. Pode parecer estranho uma disciplina específica para tratar deste tema com professores que já atuam em sala de aula, mas ela se justifica pela necessidade de se ter um maior conhecimento, por parte dos professores, dos processos de construção do livro didático e de como é feita a avaliação desses livros pelo Ministério da Educação, além dos critérios desejáveis para a sua escolha para uso em sala de aula. O Brasil possui hoje alguns bons conjuntos de livros didáticos de história para o ensino fundamental e médio, embora a preocupação com a elaboração e o estudo para a constituição desse material seja uma atividade bastante recente. Entretanto, o que se observa hoje é que nem sempre são escolhidos os livros que mais condizem com a realidade da escola na qual o professor atua. Por isso mesmo, justifica-se a importância de uma discussão sobre os aspectos que devem ser considerados na escolha de um livro didático para uma determinada escola ou localidade ou situação específica. Assim, a escolha dos livros didáticos deve ser pautada numa leitura da realidade da escola, e é essa a tarefa que será desenvolvida ao longo da disciplina. Para o trabalho de se construir uma concepção, uma história e um roteiro para a escolha do livro didático correto para as especificidades, tanto escolares quanto culturais e sociais das comunidades que o utilizarão, você trabalhará nessa disciplina um conjunto de 5 unidades de conhecimento. Estas unidades não devem ser vistas como estanques, fechadas em si mesmas, mas devem ser compreendidas como um grupo de informações e procedimentos necessários para a melhor avaliação e escolha do livro didático. Para isso, elas devem ser pensadas de forma articulada e integrada entre si, voltadas para a obtenção do melhor resultado final. Assim, você iniciará seu trabalho na unidade 1, ponderando sobre o papel do livro didático. O processo de constituição do conhecimento, quando iniciamos nossa caminhada, ainda meninos, pode ser sempre relacionado com os livros. De fato, aprender a ler aparece como uma espécie de sentido especial, representado pela identificação do professor com os livros. Não é exagerado dizer que uma parte dessa identificação está relacionada com os livros didáticos, que muitas vezes são os primeiros livros com os quais tomamos contato em nossa vida. Pensando na realidade socioeconômica do nosso país, pode-se compreender facilmente que, para grande parte da população, os livros didáticos podem ser os únicos livros que as pessoas têm em casa. Mas, como campo de produção e conhecimento acadêmico, quando se fala em livro didático, é necessário compreendê-lo também como um campo de estudo específico, inserido nos processos de mediação do conhecimento, onde ele possui um papel particular. Para isso, a primeira unidade da disciplina irá trabalhar o papel do livro didático hoje no Brasil, a mediação didática e a circulação do conhecimento, e o livro didático como veículo mediador de conhecimento. Num segundo momento, você tomará contato com as dimensões históricas do livro didático. Não é exagero pensar que a história do Brasil sempre esteve entre as preocupações governamentais. Ela também foi considerada uma espécie de responsabilidade dos intelectuais brasileiros, uma vez que no Brasil
a história se constrói junto com a própria nação. Desta forma, a unidade 2 pretende levá-lo a conhecer a história dos livros didáticos no Brasil, a refletir sobre as influências teórico-metodológicas da produção didática brasileira e a discutir o processo de formação do mercado editorial brasileiro, no que se refere aos livros didáticos. A unidade 3 trabalhará as políticas públicas para o livro didático no Brasil. Hoje em dia, existe toda uma discussão sobre se a tecnologia vai suplantar os livros e o seu uso. Mesmo que hoje, para muita gente, o grande espaço de interação seja mais virtual do que real, ainda é prematuro dizer que o livro não é mais um espaço de interação. É essa relação que, de maneira sistemática, define e delineia as políticas públicas voltadas para a produção do livro didático. Já na unidade 4, você irá refletir um pouco mais sobre as abordagens do livro didático, as demandas e sujeitos históricos que ele representa. Para subsidiar essa reflexão, serão apresentados 2 exemplos de pesquisa realizados com o livro didático como objeto de estudo. Uma sobre a escolha e os usos do livro de história nas escolas públicas de Ponta Grossa, no Paraná. E a segunda é referente à representação social das mulheres nos livros didáticos. É uma unidade muito importante, pois irá prepará-lo para o desenvolvimento de seu próprio trabalho de análise do livro didático. Mas é na unidade 5 que você irá efetivamente trabalhar com o livro didático. Você será apresentado a um breve roteiro elaborado para o seu trabalho final da disciplina. Ali, depois de identificar todos os pontos fracos e fortes na coleção de livros que você selecionou para o trabalho, você irá encontrar alguns apontamentos sobre como deveria ser um livro ideal. Então, ficou animado? Agora é pôr as mãos à obra e imergir nesse fascinante mundo do livro didático de história. Bom estudo!